Fala galera, e aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel Diogo, do ProOrdem, e hoje estou aqui com vocês para tratar sobre essa queridinha que é a segunda fase de Direito Constitucional, né? Reta final do 37º Exame de Ordem, a gente sabe que os ânimos estão aí à flor da pele, e uma das coisas, né, talvez não, é a decisão mais importante que vai ser tomada no dia da prova, é a identificação de peça, né? A identificação de peça é a decisão mais importante que o candidato toma, não importa a segunda fase. Seja qual for, né, é a decisão que se você tomar errado, acabou. Então, né, uma revisãozinha aqui rápida para a gente ver quais são as principais peças que efetivamente são cobradas na segunda fase de Direito Constitucional. Algumas dicas para vocês do que precisa ser observado para identificar essas peças na segunda fase e, no final, a gente vai abordar aí um caso prático, um exame anterior, que reflete qual é a minha aposta para agora o 37º Exame de Ordem. Então, bora lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa verificar aqui, pessoal, dentro, né, falando do direito constitucional para a segunda fase, é que a 90%, né, ou 95% das peças que já foram cobradas, elas estão inseridas aqui em três grandes vertentes, né? Nós temos a vertente dos remédios constitucionais, a vertente do controle de constitucionalidade e a vertente dos recursos. E a primeira coisa que você precisa fazer quando for, evidentemente, fazer análise do enunciado da peça é identificar de qual vertente ele está tratando, né? Se for um remédio constitucional, a gente pode estar diante de um mandado de segurança, um habeas data, um habeas corpus, um mandado de junção, ação popular, ação civil pública. Controle de constitucionalidade. Pode ser uma DI, pode ser uma DPF, pode ser uma ADC, pode ser uma ADI por omissão. Ou ainda pode ser um recurso. E aqui eu não coloquei todos os recursos, mas aqueles que podem cair e são mais cobrados, né? Recurso já tem uma baixa incidência na segunda fase de direito constitucional, mas assim os mais evidentes, que são apelação, recurso especial, recurso extraordinário e recurso ordinário constitucional. Então, quando você fazer a leitura do seu enunciado, a primeira coisa que você precisa identificar é do que ele está falando aqui. Ele está falando de uma ação judicial que já foi proposta, então provavelmente você vai fazer um recurso. E aí você vai ter que ver o cabimento desse recurso. Ele está falando de uma lei que foi inventada e você quer questionar aquela lei, então provavelmente ele está falando de controle de constitucionalidade. Ele está falando de direitos individuais, está falando de direitos coletivos, direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, um caso concreto criado que teve um direito violado, provavelmente ele está falando de remédios. Então o que a gente vai fazer agora é passar por essas três vertentes e ver aí alguns apontamentos que são essenciais para facilitar essa identificação da peça. Antes disso, trago aqui para vocês uma curiosidade, que é quais foram as peças mais cobradas até hoje dentro da segunda fase de direito constitucional. Acho que isso aqui é um dado relevante, né? Porque assim, a gente sabe que precisa estudar todas as peças, né? A gente está na véspera da prova, todas as peças que estão aqui você precisa conhecer a estrutura. Mas quando você analisa aqui essa tabela que está para vocês no material, perceba que há os favoritos, né? Aqueles que mais caem, aqueles que são mais cobrados. E aí, consequentemente, né, a chance dele aparecer no seu exame, agora no 37, é maior. Primeiro colocado, né, o queridinho, o mandado de segurança, assim, disparado 9 vezes. Ação direta de inconstitucionalidade, 8 vezes. Ação popular, 5 vezes. Aí 3 vezes cada, recurso ordinário constitucional e recurso extraordinário. E aí só uma vez, ADI por omissão, habeas data, mandado de junção, apelação, ação civil pública e parecer. O que vocês precisam observar aqui, pessoal? Para o 37º, no caso, né? O 36º e o 35º, eles cobraram ADI, né? Então, de acordo aí com o histórico de peças da FGV, é mais provável de que a peça que irá cair no 37º seja um remédio. Lógico, nada impede de cair um recurso ou uma outra ação do controle. Mas diante de já ter caído 2 ações do controle seguidas e que remédio constitucional é a mais cobrada dentre todas as modalidades, então é mais provável que aí o 37º venha um remédio constitucional, tá? Falando nisso, então vamos observar aí quais são os métodos de identificação do remédio constitucional. Primeira coisa, quando você for fazer a leitura do seu enunciado, você precisa observar de qual dimensão você está tratando do direito. Por quê? A identificar a dimensão do direito violado vai te ajudar não só a identificar a peça cabível do remédio, mas também aonde que você precisa procurar
aonde você precisa procurar aquela resposta dentro do seu vade-mecum. Por quê? Se você identifica que foi violada a liberdade de locomoção, esse é um direito, né? É um direito lá de primeira dimensão, porque o Estado tem que se abster de fazer, se abster de tirar a sua liberdade de locomoção. Você está falando ali, sabemos do que é o caso do habeas corpus, que é o remédio constitucional para o caso de violação da liberdade de locomoção. Acesso à informação pessoal, habeas data. Ação popular e ação civil pública já vai estar mais ligado ao direito de terceira dimensão. Então veja que identificar a dimensão do direito, do caso prático, né, que está sendo abordado, a gente vai daqui a pouco ver um pouquinho mais sobre isso, vai ajudar bastante na hora de identificar a peça do remédio. Qual remédio constitucional você vai fazer? Outra coisa é que toda vez que a banca cria um caso prático de remédio constitucional, de fato, há um caso concreto ali a ser observado. Há uma pessoa que buscou alguma coisa, buscou a administração pública, não conseguiu acesso, teve acesso negado, houve a violação de alguma coisa. Então, há uma situação fática de verdade. E isso é importante, pessoal. Por quê? Quando a gente for ver controle daqui a pouco, vocês vão perceber que controle de constitucionalidade, a modalidade concentrada, né, que são as ações que caem para vocês, a DI, a DPF, a DC, a DO, o mais importante não é um caso concreto, é proteger a Constituição Federal. Então aí tem uma diferença no enunciado. Tem a criação de uma lei, o caso ele é montado tudo em volta daquela lei, o que aquela lei diz, o que ela deixou de dizer, para que você busque ali as inconstitucionalidades. No remédio não. No remédio, o enunciado ele vai focar na situação que aquela pessoa passou. Ela foi buscar alguma coisa e não conseguiu. Ela foi submetida a alguma situação. Ela viu alguma coisa de errado acontecendo na sua cidade. Então, essa é a característica do remédio constitucional. A identificação do caso concreto e a identificação de qual direito está sendo violado vai te ajudar necessariamente a identificar qual é a peça do remédio cabível. Ainda, não podemos esquecer, pessoal, que mandado de segurança ele é residual, né? Só cabe mandado de segurança quando não cabe habeas data e habeas corpus. E por quê? Porque a habeas data tem um cabimento específico, violação de acesso à informação pessoal, ou de retificação de informação pessoal, ou de complementação de informação pessoal. Habeas corpus tem uma situação específica, violação ou ameaça de violar liberdade de locomoção. Mandado de segurança é uma peça coringa, né? Por quê? Direito líquido certo. Violação de direito líquido certo e prova pré-constituída. Então, por ser uma peça coringa, ou seja, várias coisas podem configurar dentro de mandado de segurança, ele acaba sendo residual. Então, se eu vejo ali que teve uma informação pessoal que eu tentei ter acesso minha e não consegui, não posso ficar em dúvida entre habeas data e mandado de segurança, porque mandado de segurança é residual. Então, você só vai pensar em fazer mandado de segurança se você tem certeza que não é habeas data e nem é habeas corpus. Ainda, cuidado com a ação popular e a ação civil pública na hora de identificar a peça, porque o objeto dessas duas é praticamente idêntico. Ação popular e ação civil pública clama por direito de terceira dimensão. Vai ter um caso sobre violação ao meio ambiente, vai ter um caso sobre violação ao patrimônio histórico-cultural. Ele chama por esses direitos de terceira dimensão que é da coletividade. Esse é o objeto delas. Então, como que eu vou conseguir saber se é ação popular ou ação civil pública? Simples. No dia da sua prova, você vai procurar a legitimidade ativa. E por quê? Porque o único legitimado para a ação popular é o cidadão. Então, já que só o cidadão pode entrar com a ação popular, se você identifica que o objeto daquele enunciado se encaixa tanto na ação popular quanto na ação civil pública, é só ver quem é na legitimidade ativa. Se é um cidadão, você pode ter certeza que é ação popular. Se não é um cidadão, já descarta. Porque se não é cidadão, não vai entrar com a ação popular. Precisa estar aí com seus direitos políticos em dia, tá? Sobre controle de constitucionalidade. Toda vez que um enunciado trouxer uma peça de controle, sempre vai ter uma norma impugnada e o parâmetro a ser respeitado. Qual que é a norma impugnada? É aquela lei, aquele ato normativo, não necessariamente uma lei, mas o ato normativo que foi criado da cabeça do examinador no enunciado, que você vai questionar na sua peça. E o parâmetro a ser respeitado é aquilo que ele violou. Pode ser a Constituição Federal, pode ser a Constituição Estadual, pode ser os tratados de direito internacional que versam sobre direitos humanos que foram internalizados como emenda à Constituição. E aí, no caso, qual vai ser a sua proposta ali? Enquadrar qual hipótese do controle concentrado você está observando. Porque a sua hipótese, pessoal, taxativa. O que significa isso? Que diferente do remédio constitucional,
Por exemplo, mandado de segurança pode enquadrar em várias coisas? Ação direta de inconstitucionalidade pode enquadrar em várias coisas? Não, ela pode enquadrar em lei federal e lei estadual que viola a Constituição Federal, ou lei estadual, lei municipal que viola a Constituição Estadual. Todos atos normativos primários. Então veja que o controle tem hipótese taxativa. Então você vai precisar identificar qual é a norma impugnada, ou seja, aquele ato normativo que foi criado e enunciado, qual que é a sua natureza, é ato normativo primário, é ato normativo secundário, é federal, é estadual ou municipal, e você vai olhar o parâmetro a ser respeitado. É Constituição Federal? É Constituição Estadual? E aí, depois que você fizer isso, você vai ver qual hipótese do cabimento se encaixa. Lembrando que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é subsidiária da ADI. Então, só vai caber a DPF quando não caber a ADI. Exemplo, lei municipal que viola a Constituição Federal. É hipótese de ADI? Não é. Não é. ADI é ato normativo primário estadual ou federal para a Constituição Federal ou ato normativo primário municipal e estadual para a Constituição Estadual. Não tem hipótese de ADI para a lei municipal que viola a Constituição Federal, mas tem para a DPF, porque ela é subsidiária da ADI. Outra coisa, não vamos confundir aqui mandado de junção com a ADI por omissão. Mandado de junção é um dos remédios constitucionais que também podem cair. E ali, no caso, o objeto, né, é muito parecido com a ADI por omissão. Ambos falam de uma norma de eficácia limitada que você não consegue exercer um direito, certo? É normal. O objeto ali é muito parecido. Mas por que tem uma diferença entre elas? 2 pontos que vocês precisam observar na prova de vocês. Primeiro, a legitimidade. Mandado de junção não tem um rol específico de legitimados, enquanto que a ADI por omissão tem, né? A ADI por omissão vai ter o seu rol de legitimados na Constituição Federal. E ainda, qual que é o real objetivo dessas duas ações? Porque o remédio constitucional de mandado de junção, ele visa satisfazer o direito daquele que quer buscar, daquele que está entrando com mandado de junção. Eu quero exercer o direito e não consigo, porque aquela norma regulamentadora não existe. A ADI por omissão, assim como todas as modalidades do controle concentrado, ela só busca uma coisa: proteger a Constituição Federal, a Constituição que é a vítima, porque ela falou que tinha que regulamentar e não foi regulamentado. Tá vendo que o objeto é diferente? Aqui no mandado de junção, eu estou pensando em mim. Eu quero exercer o direito e não consigo. Na ADI por omissão, o legitimado, aquele que entra com a ADI por omissão, não é que ele quer exercer o direito. Ele aponta que a Constituição falou para fazer e não foi feito. Então o objeto em si, apesar do caminho ser o mesmo, né, o resultado ser o mesmo, o objetivo é diferente. Aquele que é a vítima é diferente. Então, cuidado com isso, tá? Outro ponto de extrema importância no controle é sempre identifique a natureza do vício. Aquela norma impugnada é de inconstitucionalidade formal ou material? O vício em si. Formal, lembre, é sempre que viola o procedimento. Então, eu vou lá ver lá o artigo sobre competências, artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição. Falava lá que era competência da União legislar sobre determinada matéria, mas foi o Estado que fez. É vício formal, porque errou o procedimento. Não tem nada a ver com o conteúdo, é o procedimento. Não era o Estado que tinha que fazer, era a União. Errou alguma coisa no processo de elaboração da norma. É vício formal. Agora, o conteúdo estava prejudicado. Ninguém nunca poderia fazer aquilo. Tentou instituir pena de morte, por exemplo. Não pode, a Constituição fala que não pode ter pena de morte. Então, no caso, é vício material. Inconstitucionalidade material. Porque aquele conteúdo, não importa quem fizesse, nunca poderia passar. Porque a Constituição veda. É importante, pessoal, cai no espelho de correção apontar a natureza do vício. Se é formal ou se é material. Então precisa saber bem isso. Por último, pessoal, identificação de recurso. Recurso. A melhor forma de você acertar a peça, lendo o enunciado, não é tentar acertar qual que é o recurso cabível, mas excluir todos os outros recursos, até sobrar um só. Qual que é a lista aqui que eu acho importante ter? Agravo de instrumento, embargo de declaração, apelação, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário e o ROC. Tem esses recursos em mente, anote eles na folha de rascunho se você vê que cai um recurso na sua peça e vá riscando um por um, excluindo conforme você vai no enunciado. Por exemplo, o processo começou em segunda instância. Fala lá que foi apresentado, por exemplo, um mandado de segurança em segunda instância, no Tribunal de Justiça. Bom, já sei que a apelação e agravo de instrumento não pode ser. Porque se começou em segunda instância, esses recursos são prejudicados. Vai excluindo até sobrar um só. Outra coisa, atenção especial nessa reta final para ROC e recurso extraordinário. Por quê? Porque esses dois recursos têm tudo a ver com a segunda fase de direito constitucional.
recurso extraordinário porque no seu mérito em si precisa ter acontecido uma violação à Constituição Federal, e porque o ROC ele tem hipótese taxativa na própria Constituição Federal, artigo 102 e artigo 105, tá? Inclusive, muita atenção para o artigo 102 e para o artigo 105 nas hipóteses do ROC. ROC é o maior sabotador de recursos na segunda fase de direito constitucional. Então você tem que saber bem as hipóteses do 102 e do 105, tá? Não tem para onde correr. Se é recurso, exclui um por um, e na hora que você for tentar excluir o ROC ou colocar que é o ROC na sua peça, atenção para esses dois dispositivos. Porque se não se enquadrar ROC para STF ou ROC para STJ, não tem hipótese de cabimento no 102 nem no 105, pode excluir ROC da sua lista, não crie informações da sua cabeça, tá? ROC é o mais perigoso de todos. Para a gente finalizar, a gente vai fazer a leitura aqui de um caso prático, né, do exame 28. Porque esse daqui, na verdade, é a minha aposta para o exame 37, de qual peça eu acho que vai cair, né? Meu top 1. Eu vou passar para vocês, na verdade, os demais, né, que eu acho que podem cair também. Mas esse é meu top 1. Vamos ver se vocês conseguem identificar qual é a peça cabível aqui depois do que a gente tratou. E eu vou dando algumas dicas também. A Sociedade Empresária K, concessionária do serviço de manutenção de uma estrada municipal, na qual deveria realizar investimentos sendo remunerada com o valor do pedágio pago pelos usuários do serviço, decidiu ampliar suas instalações de apoio. Após amplos estudos, foi identificado o local que melhor atenderia às suas necessidades. Ato contínuo, os equipamentos foram alugados e foi providenciado o cerco do local com tapumes. Parou. Em algum momento até aqui, ele falou em norma? Ele falou de uma lei que foi feita? Ele falou de alguém querendo questionar alguma coisa de uma norma? Não. Falou de alguma petição inicial que foi apresentada? Por enquanto, também não. Tudo está se encaminhando para um remédio constitucional. De imediato foi fixada a placa assinada por engenheiro responsável, indicando a natureza da obra a ser realizada e a data do seu início, que ocorreria 30 dias depois. Prazo necessário para a conclusão dos separativos. João da Silva, usuário da rodovia e candidato a cargo de deputado estadual no processo eleitoral que estava em curso, ficou surpreso com a iniciativa da Sociedade Empresária K, pois era público e notório que o local escolhido era uma área de preservação ambiental permanente do município Alfa. Parou de novo. Lembra que a gente falou que remédio constitucional, uma das formas que você tem para ter mais facilidade de identificar a peça é ver qual é o direito que está sendo violado? O que vocês acham que é aqui? Quando ele fala em área de preservação ambiental. Meio ambiente. Meio ambiente é um direito de terceira dimensão. Por que a terceira dimensão? Você consegue individualizar a violação do meio ambiente? Se o município vai lá e acaba desmatando uma grande área de preservação ambiental, violou o meu meio ambiente? Violou o seu meio ambiente? Violou só o meio ambiente do terceiro? Você consegue individualizar? Não consegue. E justamente por você não conseguir individualizar, que é um direito de terceira dimensão. Quem eu falei para vocês que ama? Quais são os remédios constitucionais que amam direito de terceira dimensão? Ação popular e ação civil pública. Continua a leitura. Considerando esse dado, formulou 124 requerimentos dirigidos à concessionária solicitando que a obra não fosse realizada. A Sociedade Empresária K indeferiu o requerimento sob o argumento de que o local escolhido foi aprovado pelo município, concedeu a respectiva licença assinada pelo prefeito Pedro dos Santos, permitindo o início das obras. Essa parte é importante para o enunciado. Por quê? Tudo está se encaminhando aqui para uma ação popular. Não falou de acesso à informação, então não é habeas data, não falou de liberdade de locomoção, não há habeas corpus, e está falando aqui de preservação do meio ambiente, que é direito de terceira dimensão. Está indo para o caminho da ação popular. Sabe quais são os outros dois sinais aqui que levam para a ação popular? Se você subir um pouquinho no trecho, quando ele fala assim, ó, João da Silva, usuário da rodovia, candidato ao cargo de deputado estadual. Sabe por que ele inventou essa informação? Ele inventou essa informação para justificar a legitimidade ativa. Para fazer ação popular, tem que ser cidadão, não tem? Então ele trouxe esse trecho não para entreter o leitor, ou para trazer uma informação inútil, para demonstrar que no caso do João da Silva, ele é legitimado para ação popular. Sabe outro sinal de que é ação popular? A linha de baixo. A Sociedade Empresária K indeferiu o requerimento sob o argumento de que o local escolhido foi aprovado pelo município, que concedeu a respectiva licença pelo prefeito Pedro dos Santos. Presta atenção. A Sociedade Empresária K indeferiu o requerimento sob o argumento de que o local escolhido foi aprovado pelo município, que concedeu a respectiva licença assinada pelo prefeito Pedro dos Santos. Sabe qual que é uma outra característica da ação popular e da ação civil pública que a FGV faz na prova de vocês? Isso. Ela coloca uma entidade privada
coloca uma autoridade coatora e coloca uma entidade pública, os três em litisconsórcio passivo, na legitimidade passiva. É o caso dessa peça. Então, esses trechos que você consegue aí identificar que é um remédio constitucional, não foi nada de ato normativo, que há um direito violado, é um direito de terceira dimensão, meio ambiente, e, consequentemente, o que está levando é a ação popular. A gente tem um legitimado ativo, João da Silva, porque ele é candidato a deputado estadual, e ele está incluindo aí vários responsáveis por esse ato, que no caso é uma característica da FGV quando ela faz casos de ação popular e ação civil pública. O local demais era o que traria maiores benefícios aos usuários. João da Silva é resignado com esse estado das coisas, contratou seus serviços como advogado. Ele afirmou que quebra por uma ação judicial para que seja declarada a nulidade da licença concedida e impedida a iminente realização das obras no local escolhido, que abriga diversas espécies raras da flora e da fauna silvestre. Levando em consideração as informações expostas, elabora a medida judicial adequada com todos os fundamentos jurídicos que confiram sustentação à pretensão. Ação popular. Não é mandado de segurança, porque aqui no caso se enquadra melhor em ação popular, né? Nós temos aqui o prefeito, nós temos o município, a cidade de Presaracal, os três responsáveis pelo ato, eu não conseguiria colocar os três na legitimidade passiva do mandado de segurança. Não é habeas corpus, não é habeas data, não tem violação ao acesso à informação pessoal, não tem violação à liberdade de locomoção, não é ação civil pública, porque não é João da Silva legitimado para ação civil pública. Não é mandado de junção, porque eu não estou pedindo regulamentação de nenhum direito. Não é controle de constitucionalidade, porque sequer criou uma lei aqui para analisar. Recurso muito menos, porque não entrou com petição inicial, está falando para você entrar com a petição inicial. Sobrou apenas o quê? Ação popular, que é esse caso aqui, foi o caso 28, e essa é a minha aposta para o exame 37. Ação popular, mandado de segurança, ROC, recurso extraordinário e ação civil pública. Esse é meu top 5 para o exame 37. Eu espero que você tenha gostado das dicas, né? Uma rápida passagem aí pelas 3 vertentes que podem cair de peça na segunda fase de Direito Constitucional. Espero que as dicas tenham te ajudado e para você que vai fazer a prova no domingo, boa sorte!